Agora sim, vamos prosseguir então para o nosso próximo painel, que, dada essa questão do Grupo Zap, será o nosso painel de encerramento do encontro. E, como eu disse há um minutinho atrás, vai tratar de um tema que está muito quente, que é a assinatura eletrônica, né? Assinatura digital nos contratos imobiliários. E, para isso, eu convido ao palco aqui o Júlio César Mendes, diretor comercial da Solution, que está aqui com a gente. O Júlio é um parceiro aqui da Smarts, tem feito bastante conteúdo com a gente, seja em vídeo, seja em matéria, né, Júlio? Então, mais uma vez, é um prazer enorme receber você aqui. Seja bem-vindo ao Fórum Imobiliário Salvador. Obrigado, Leonardo. Obrigado, Smartus, né? Obrigado também ao pessoal aí de Salvador, que está aí com a gente. Vou tentar engatar uma quinta aqui para a gente falar bem rápido e dar um foco nas dúvidas, nas perguntas que normalmente surgem, né? E que a ideia é justamente levar um conteúdo, levar um conhecimento, alguma coisa que está no nosso dia a dia, mas a gente acaba tendo, não vou dizer nem fake news, né? Mas tem muita nebulosidade aí, muitas dúvidas. Tá, eu preparei uma apresentação aqui que, de novo, vou fazer de forma bastante acelerada, né? E a ideia é que a gente troque uma ideia aí com a audiência no final dessa apresentação. Ok, Léo? Ok, vamos lá, Júlio. A apresentação a sua tela já está legal. Já está compartilhada aqui? Já. Peraí que tá carregando ainda. Beleza, me fala porque eu fico sem o retorno. Ô, Júlio, se você puder parar de compartilhar e compartilhar novamente, só para... Porque ficou tudo preto aqui. Ah, agora foi. Opa! Agora tá carregando aqui, acho que tá demorando. Aí, agora foi, Júlio. Sua tela tá compartilhada já. Tudo beleza. Certo. Tudo certo? Tudo certo. Volto com as perguntas no final. Então, beleza. Valeu, Léo. Bom, então a ideia é que a gente fale de assinatura eletrônica, simplificando o ciclo de venda no mercado imobiliário, né? Que rapidamente sobre a Solute ela é líder nacional em emissão de certificados digitais, que são as assinaturas qualificadas, identificações qualificadas, é uma empresa 100% brasileira. Estamos em todos os estados com mais de 4.800 pontos de atendimento presencial, né? Nós emitimos hoje até mais do que 150 mil, mais ou menos 170, 175, 180 mil certificados por mês, uma média de 9 mil certificados por dia. Tá? A gente realiza mais de 5 milhões de assinaturas digitais qualificadas. Esse número aqui, eu vou melhorar esse slide, é só no segmento de saúde. Tá? Por que eu gosto de trazer esse highlight? Para demonstrar que sim, é possível. Né? É possível que o mercado imobiliário tenha uma adoção da assinatura digital ou eletrônica até de forma bem acelerada. Tá? Sistema, processo, lei, base legal, tudo isso a gente já tem agora. A gente vai falar um pouco sobre a adoção. Eu vou passar isso aqui, porque isso aqui todo mundo é meio que chovendo molhado, né? Falar de ciclo de papel e tal, é meio chovendo molhado. Mas um ponto que eu gosto de destacar nessa questão do ciclo do papel é que há uma disfunção no Brasil, e essa disfunção ela tem uma ligação direta com o custo Brasil, né? Normalmente a gente pensa muito em tributos, né? Sempre fala imposto, burocracia, que são dois pilares desse custo Brasil, que é um negócio muito ruim para a gente, né? Mas tem um ponto muito importante, que é esse ciclo do papel na nossa economia, que é uma disfunção. Qual a disfunção? A disfunção é o seguinte, talvez o único documento que eu conheça que nasce físico seja o caderno que os nossos filhos estudem, né? Porque o restante tudo já nasce digital, nasce num sistema, nasce no computador, nasce no editor de texto, e a gente depois tem que imprimir esse documento que na prática já nasceu digital. E a grande questão, né, e a grande ponto aqui, provocação
Por que eu não mantenho esse documento nato digital no formato digital, né? Isso vai eliminar todo esse ciclo que a gente está apresentando aqui, né? Então, você sabe quanto custa assinar um documento e contratos em papel? Tem aí o nosso time que está aí no chat e tudo mais, pode passar para vocês uma planilha, baixe nossa planilha e descubra. É muito legal esse material, vocês vão ficar bem impressionados e vão entender por que eu falo que isso agride ali e é um item importante do custo Brasil, tá? Entrando aqui já na questão de tirar dúvida na entrega de conteúdo, tem uma lei, 14.063, ela foi editada agora em setembro de 2020, portanto ela é bem recente, e que ela traz uma clareza, né, para as assinaturas eletrônicas no Brasil. Antes a gente usava muito o termo assinatura digital, assinatura eletrônica, e agora a gente tem uma conceituação padronizada, né, que trata de 3 tipos, então, de assinaturas. São as assinaturas eletrônicas simples, as eletrônicas avançadas e as eletrônicas qualificadas. Rapidamente, qual a diferença de cada uma delas? A simples é aquela que a gente já conhece, que eu recebo um e-mail, clico lá em assinar, assinei, tá? Então, toda a riqueza de informações está presente na transação. Então, tudo que eu preciso saber para garantir que fui eu que fiz assinei aquele documento, vai na transação, na assinatura. Tá? Então, essa é a principal característica da assinatura simples. Sempre que a gente fala de documento digital, é muito importante a gente trazer 2 características, tá? 2 elementos aí, que são a integridade e a autoria. Integridade significa se esse documento foi ou não modificado depois da assinatura, e a autoria, obviamente, diz quem assinou aquele documento. Na assinatura simples, nós não temos a garantia jurídica nem de integridade, nem de autoria, mas ela juridicamente é válida. Calma aí, Júlio, estou confuso, então. É o seguinte, tem validade jurídica, mas quem vai determinar essa aceitação ou não, numa eventual demanda, é o juiz. O juiz vai te pedir perícia, ele vai construir o embasamento dele, antes de analisar o mérito ali do que está sendo discutido nessa demanda, ele vai analisar essa parte aí da assinatura digital, tá? Dessa manifestação de vontade. As empresas, elas vendem reputação, tá, gente? Então, ninguém tem interesse de entregar um sistema muito contestável que vai perder demandas ali na justiça na frente, porque senão, daqui a pouco, a reputação dela vai para o vinagre, ela não vai vender nada. Então, de forma geral, é uma assinatura, sim, confiável e com validade jurídica, tá? A assinatura eletrônica avançada, ela já tem um ponto interessante, ela já garante a integridade do documento, ela não garante a autoria. Então, o juiz ele não vai discutir se esse documento foi ou não modificado depois da sua assinatura ou das assinaturas. Ele vai discutir quem assinou ou não esse documento, tá? É a mesma coisa. Então, a assinatura avançada, ela já exige uma identificação dos signatários antes da transação. Então, aqui nós já temos 2 etapas. Uma que é a identificação e a segunda que é a transação, a assinatura. É muito comum a avançada no segmento de bancos, financeiro, por exemplo, em que nós temos aqui eu sempre cito como exemplo as fintechs, os bancos digitais, em que a gente faz um processo de identificação digital, que é ali a gente tira foto de um documento, a gente tira uma selfie, dá um sorriso. O que o banco está fazendo? Ele está te identificando. Ele não faz isso em todas as transações. Uma vez feito essa identificação, ele gera uma chave criptográfica, tá? E essa chave é que vai ser utilizada para garantir integridade, para lacrar, para criptografar esse documento. Por isso que essa assinatura avançada tem garantia de integridade, porque eu já tenho uma operação criptográfica exigida por lei na transação, tá? E a assinatura qualificada, tá vendo que até o desenho bem parecido com a assinatura avançada, ele é exatamente as tecnologias podem mudar um pouco, tá? Mas o princípio é o mesmo. Eu identifico e depois eu assino.
Qual a diferença entre a avançada e a qualificada, então? É que a qualificada possui um selo de confiança chamado ICP Brasil, que é a Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileiras. O que quer dizer esse selo de confiança? Quer dizer que quem vende, quem entrega essa assinatura qualificada, essa identificação qualificada, se submete a um conjunto de normas, regras, auditoria, fiscalização, que é determinada pela ICP Brasil. Então, eu sempre gosto de dar um exemplo aqui. Imagina que a gente tem um picolé. O picolé é o nosso objetivo aqui, né? E o Chicabon, ele é o qualificado. Porque o Chicabon, ele segue o padrão da Unilever. Nós não temos o Chicabon produzindo em um lugar no mundo. Aliás, eu vou até mudar para ficar mais claro, né? A Coca-Cola, vou mudar de picolé para refrigerante. A Coca-Cola é a assinatura qualificada. Ela tem ali, na fábrica, ela vai obedecer a um processo, a uma receita, a um credenciamento, a auditoria, a fiscalização, porque a Coca-Cola ela é igual em toda parte do mundo. Mas ninguém está proibido de fazer a super cola, sei lá, né? Qualquer cola aí da vida, é um refrigerante, tem o mesmo princípio, só que quem escreveu a fórmula foi a própria indústria. Ele não pode usar a marca Coca-Cola. Então, essa é a diferença entre a assinatura avançada e a qualificada. Tá? Como a assinatura eletrônica pode simplificar o ciclo de venda no mercado imobiliário? Também isso aqui já vive aqui no dia a dia de vocês, simplifica os processos, reduz custos, dá agilidade nas vendas, aumenta a receita. Tudo aquilo que o Glauco falou muito bem aqui, acaba que lá na ponta a gente precisa ter uma formalização digital, porque senão a gente vai ter um processo ainda fragmentado, um processo ainda manco, né? Faltando um pedaço na perna. Aqui eu trago um ciclo rápido, só para a gente entender um pouco o que ainda é presencial dentro aqui da escolha até o registro do imóvel, né? Então a pessoa escolhe o imóvel, negocia com o vendedor, que são etapas que podem existir mais etapas, tá, gente? Só um resumão mesmo. Ele manda os documentos, tudo isso já pode ser digital, né? Tem uma análise de crédito por parte do vendedor, né? Aí depois ele assina um instrumento de compra e venda. Nesse caso, a maioria ainda é presencial. Depois ele vai buscar um crédito, né? Então ele simula, ele de novo submete a documentação, o banco faz a análise de crédito, faz a avaliação do imóvel, de novo ele assina um contrato com outro instrumento, que no caso de avaliação, de financiamento, esse contrato, né, instrumento particular, já tem força de escritura, e não precisa então de um cartório de notas registrar essa escritura, porque esse contrato já tem essa força. Novamente nós temos ali o presencial, ele paga um imposto municipal, e novamente ele faz um registro. Então, o que nós temos aí, tirando a escolha do imóvel, que eu vi que tem aí todo um trabalho também para digitalização do stand e tudo mais, mas eu sempre acho que como um imóvel bem, enfim, a pessoa vai morar, na maioria das vezes, tem investimento, claro, empresa, tudo. Mas é que eu sempre acho que dificilmente vai ter um imóvel assim, 100%, sem a pessoa sequer ir lá visitar, pelo menos para uso residencial, né? Então ali é presencial. E aí os outros pontos que são presenciais são exatamente os pontos da assinatura do contrato, seja um contrato de compra e venda, seja um contrato de financiamento que tem força de escritura. E o registro também ele é físico por uma única razão. Aquele contrato que a gente assina, ele é físico. Todos os cartórios no Brasil de registro imóvel, olha, todos normalmente é muito perigoso usar essa expressão, né? Mas eu vou usar porque eu conversei com o registrador e ele disse que todos podem receber e têm condições de receber esse documento digital, tá? Desde que sigam ali alguns critérios e tudo mais, a gente pode entrar um pouco mais nesse detalhe aí. Então esse aqui é um fluxo, eu gosto de mostrar, porque a gente consegue trazer o processo 100% para o mundo digital, se a gente digitalizar também, se a gente implementar a assinatura eletrônica nesses 3 passos aí que são cruciais, que é a assinatura do contrato, dos 2 contratos, e o
o envio do contrato para o cartório fazer a averbação do bem em nome do comprador, né? Aqui tem um caso bem legal, né, que a gente não vou também entrar muito no detalhe, que o Glauco já falou, mas é também outro ponto muito interessante do custo Brasil, né, e do custo do imóvel, né? A gente está falando de 45 dias sem o dinheiro na mão. 45 dias, gente, isso aqui só para ele assinar um contrato de compra e venda, tá? Imagina todo o ciclo, a gente está falando aí de 3 meses, sei lá, de 90, de 120 dias, para a pessoa ter a posse do imóvel em seu nome, né? Então, eu comprei um imóvel recentemente e o cartório demorou 43 dias para registrar. Quer dizer que o banco segurou o dinheiro do vendedor por 43 dias. Imagina isso no fluxo de caixa dele, a diferença que não faz, né? Então, o assunto é muito, muito importante e a gente tem condições de entregar uma nova dinâmica para o segmento imobiliário com a implementação dessas assinaturas eletrônicas. Aqui a gente fala um pouco, faz o merchan, tem que fazer, lógico, né, do Assine Online, que é a nossa plataforma de gestão de documentos e assinaturas digitais, que vai trazer muito mais produtividade para o seu negócio. Aqui eu trago um exemplo de como o usuário final, né, o signatário, o comprador, vai fazer para assinar. Eu trago já esse exemplo aqui da assinatura qualificada, porque a assinatura simples, todo mundo já sabe, clica ali no e-mail e está assinado. A assinatura qualificada, então ele olha lá no celular dele e digita o CPF e esse númerozinho que está aparecendo. Essa telinha que eu mostrei aqui, nem sempre é exatamente essa. Por exemplo, aqui nesse caso está autenticar e tem um tempo de sessão, né? No caso do setor imobiliário, isso não acontece porque a pessoa não vai assinar vários documentos. Então, ele remove essa primeira opção aí de escolher quanto tempo ele vai assinar e troca o autenticar por assinar. Vou ajustar isso aqui na apresentação para ficar mais claro. Mas o princípio é esse, tá? Então, a gente decidiu escolher uma experiência que milhões de pessoas já conhecem, porque tem muito banco que adota esse mesmo processo de autorização de transações, que basicamente é uma assinatura eletrônica, tá? É uma assinatura eletrônica avançada. Só que esse código está vinculado a uma chave ICP Brasil, e não uma chave que a gente chama de chave privada, chave não ICP. Tem o case da Facilita aqui, que tem toda a integração, então o Glauco já apresentou a Facilita aí de forma brilhante, e é muito legal, muito bacana, está tendo uma aderência muito grande em termos de aceitação da assinatura digital, porque o corretor, o vendedor, eu vou chamar sempre de vendedor, que o vendedor ele é um termo que eu falo construtora, incorporadora, loteadora, né? Então eu chamo de vendedor. E também o próprio corretor, né? Que ele facilita, de fato, né? O nome já diz tudo. Então o corretor, o vendedor, ele gera o contrato e já envia para o seu cliente fazer a assinatura, tudo 100% mobile, tá? Então, em termos de apresentação de material, era isso. Né? De novo, não quero estender muito aqui na questão da apresentação e vamos ver aí uma interação, se vocês têm alguma dúvida e tudo mais, a gente está aqui para esclarecer e bater um papo sobre esse tema. Ô, Júlio, voltei aqui. Temos alguns comentários, algumas preocupações, algumas dúvidas que eu vou repassar aqui para você. Agradeço a apresentação. Acho que quem tiver dúvida ainda, estiver confortável em mandar aí no chat, fique à vontade para escrever para a gente, para a Smart, a gente faz a ponte, ou então diretamente para o Júlio ou para o pessoal que está acompanhando, o pessoal da Solution que está acompanhando a gente.